Mais de um terço da população brasileira atribui a culpa de um estupro à vítima de um estupro. A pesquisa é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostrou que 37% dos entrevistados concordam com uma frase que diz o seguinte, abre aspas, mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Se forem consideradas só os homens que participaram desse levantamento, o percentual chega a 42%. Agora, entre as mulheres, 32%. A pesquisa mostra ainda que 30% das pessoas acreditam que a mulher que usa roupas provocativas não pode se queixar caso venha a ser estuprada. A gente vai falar sobre esse assunto que é delicado e polêmico com a psiquiatra doutora Fernanda Ramalho. Ela conversa com a gente pela internet, ela é do Hospital Adventista Silvestre. Doutora Fernanda, obrigado primeiro pela sua colaboração em falar com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Tudo certo. Mais ou menos, né, doutora? Porque essa pesquisa que a gente relata aqui mostra um entendimento, no mínimo, deturpado, eu diria, dessa concepção a respeito do estupro. A gente mostrou aqui um terço dos brasileiros, e aí a gente inclui homens e mulheres, admitindo que a vítima de um estupro pode, inclusive, ser considerada a culpada de ser vítima de um ato como esse. O que a gente consegue interpretar de uma visão como essa, doutora? Hélio, isso é uma visão bastante comum na sociedade, né? A gente vê bastante. Ainda é uma cultura que, inclusive, entre adolescentes, você ainda se escuta esse tipo de coisa, né? Mas isso parte do princípio, principalmente, de uma questão cultural, né? E até pouco tempo atrás, muitas coisas eram tabus, né? Divórcio, enfim, uma série de coisas. Mas com exemplos mais simples, né, a gente consegue entender também o porquê que isso ocorre com a questão do estupro. Hoje em dia, por exemplo, se você sai com um celular na rua, né, mexendo ou falando no celular, você é assaltado, as pessoas falam: "Poxa, mas você também estava mexendo no celular na rua?", né? As pessoas culpam aquela pessoa que sofreu o ato, né, como se aquilo fosse de culpabilidade da pessoa e não do ladrão, né? É mais ou menos por aí que a coisa acontece também com o estupro. Por uma questão cultural, as pessoas pensam, se acostumaram, né, com a violência, se acostumaram com essas questões tão corriqueiras, né, isso tudo se banalizou tanto, né, que hoje em dia as pessoas entendem que você tem a obrigação de evitar essas coisas, né? Você, como cidadão, tem que evitar se expor a tal situação. Quando na realidade o conceito é completamente invertido. As pessoas deveriam poder sair na rua da forma que elas quisessem, as mulheres com o tipo de roupa que elas quiserem, mexendo no celular, escutando fone de ouvido, mandando mensagem ou o que quer que seja, porque a gente deveria ter a liberdade de poder andar da forma que a gente quiser, com segurança dentro da nossa cidade, no nosso país, né? Mas como isso se tornou uma situação tão corriqueira e o governo não fornece a segurança adequada para o cidadão que está andando na rua, então a população passou a se comportar de uma forma invertida, na defensiva, né? Da seguinte forma: você não tem segurança, então você tem que se comportar como uma pessoa que vive num local sem segurança, né? Então você tem que usar roupas longas, você não pode conversar, parar muito na rua por muito tempo, você não pode mexer no celular, né? Então as pessoas tiveram que se adequar dessa forma a uma sociedade onde a segurança não é mais prioridade, né? Então, por conta disso, a população foi ao longo dos anos modificando o seu pensamento, né? E hoje em dia, em vez das pessoas entenderem que o normal é você sair na rua como você quiser, andando da forma que você quiser, com o carro que você quiser, com a roupa que você quiser, né? As pessoas criaram na mente que você precisa sempre estar na defensiva, você tem que sempre andar se protegendo, né? E que se a pessoa não se protege, então o culpado é você mesmo, Por né? não dar Então a isso eu si acredito mesmo essa que proteção. então eu acredito que é mesmo uma questão cultural, mas que hoje em dia, né, as pessoas estão começando a enxergar de outra forma, né? Então, aos poucos, eu acredito que essa mentalidade vai se modificando, né? Enfim, como tudo que acontece ao longo dos anos, mas infelizmente, né, especialmente em pessoas mais velhas, algumas ainda jovens, ainda existe esse tipo de machismo, né? Esse tipo de pensamento, de pensar que as mulheres é que estão andando, né, se oferecendo, né, mas basta o tempo passar e acredito que com a educação também da população, a população
educada, né, não só pela escola, mas pela vida, começa a entender, né, a gente vê com tudo que acontece no país, começa a entender que nós temos que exigir os nossos direitos. A gente não tem que se adequar a um local sem segurança, que é o que a gente faz agora, né? É esse local, é essa cidade, é esse país que tem que oferecer para o cidadão um local de segurança, e não a gente que tem que se adequar a ele, né? Então, aos poucos, a população está começando a entender isso, né? Não é à toa que estão tendo todas essas revoluções, enfim, impeachment e tudo isso que veio acontecendo. A população está se tornando mais educada, né? A população está se tornando mais alfabetizada, está começando a entender quais são os seus direitos. Né? Então, em vez das pessoas se cobrarem deveres, você não deve andar falando no celular, você não deve andar com roupa curta, está começando a entender quais são os seus direitos como cidadão dentro do país e dentro da sua cidade. Muito bem. Eu agradeço a doutora Fernanda Ramalho, do Hospital Adventista Silvestre. Obrigado mais uma vez, doutora. Uma boa noite para você. Uma boa noite, Hélio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.